Paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero trazer uma palavra, queridos, para nós hoje. Vai ser muito forte. Eu peço para vocês que assistam esse vídeo até o final, que eu vou explicar para vocês. As pessoas falam assim: Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. Eu quero botar no título, amado: Deus aborrece o pecado e mata o pecador. Acompanhe comigo, vocês vão ver o que está escrito na palavra de Deus. Mateus 10, versículo 28. Olha o que diz a palavra de Deus: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Querido, não é Satanás que lança você no inferno, não, amados. Não é. O inferno está preparado para o diabo e seus anjos. Por isso que aqui o próprio Jesus falou para nós não temer aquele que mata o corpo e não sabe o que fazer com a alma. É para nós temer aquele, meus amados, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Esse nós precisa temer. Querido, os maiores assassinos da história da humanidade, louvado seja Deus. Se nós, queridos, não pregar a verdade de Deus, nós somos pior do que eles. Porque teve assassino que matou milhões e milhões de vida. Mas ele matou só o corpo. Mas a alma, ele não sabe o que fazer com ela. Por isso que se os pastores, queridos, não pregar a Santa Escritura, ele é o pior assassino. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não está matando a alma, o corpo, mas está matando a alma, o espírito, está matando todo mundo e já está indo para o inferno. Então, querido, nós, Patangarabaxu, se nós não ensinar a verdade da Bíblia, nós, pastores, somos os piores assassinos. Porque os que executaram os cristãos, queridos, o que mataram os profetas e tantos outros, eles só mataram o corpo daqueles homens. Mangatucatanganá, Mangachu, mas no espírito eles não puderam tocar. Nós, como pastor, se eu não ensinar a palavra de Deus, queridos, eu estou matando a tua vida, o corpo, tudo, e tudo para o inferno. Irmão, pastor, você tá maluco? Deus ama o pecador? Não. Deus aborrece o pecado, mas mata o pecador. Mas como, pastor? Como? Número, irmão. Número 16. A terra abriu e engoliu e tragou, louvado com a sua boca, e os tragou
com as casas, com também todos os seus bens que pertencia a Corá e toda a tua fazenda. Deus matou Ipucaticará e lançou no inferno, irmão. Porque o nosso Deus é justo. E as pessoas podem pegar uma arma e tirar a vida de um cristão, de 50 cristãos, mas ele tira só, ele mata só o corpo. O corpo do cristão vai para a sepultura, é sepultado, mas a alma dele já vai para o paraíso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Salmo, irmãos, o Salmo 11, versículo 5, a palavra fala desta forma: o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Então Deus aborrece o ímpio. Por isso que ali em Números, que a gente leu aqui, a terra se abriu e engoliu 250 dos filhos de Corá. Louvado seja Deus. Então, queridos, nós precisamos temer a Deus, porque Ele mata o corpo e lança a alma lá no inferno. Por isso que está dizendo aqui, mais uma vez, vou ler em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ele mata o corpo vai para a sepultura, mas a alma está viva. Porque o servo de Deus não morre. Ele dorme no Senhor, Yuri, e um dia Jesus vem buscar ele. Porque o homem matou só o corpo, mas a alma não. Aqui ele continua: temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Vai de corpo e tudo, amados, para o abismo. O apóstolo Pedro, amados, ali em 1 Pedro 3,14, o apóstolo Pedro, ele foi um homem com uma larga experiência, queridos. Ele escreveu ali, mas também, se padecerem por amor da justiça, sois bem-aventurado, não temais com medo deles, nem vos perturbei. Apóstolo Pedro, ele estava tão ciente, amados, que ele poderia perder tudo que se via, perder a vida, por amor da justiça do santo evangelho. Mas ele sabia que aqueles homens só matavam o corpo, mas não tendo o que fazer com a alma. Queridos, eu quero encerrar esse vídeo dizendo assim: eu, pastor Pedro Leite, da Igreja Casa de Oração Resposta de Deus, se eu não pregar um evangelho de mudança de vida, se eu não pregar contra o adultério, se eu não pregar contra a prostituição, eu estou matando a alma e o espírito, porque eu estou negando a palavra de Deus.
Então eu sou o maior criminoso do que os homens do passado que executaram milhões de cristãos. Porque eles mataram só o corpo, amado, mas a alma não. Então nós que somos defecanduri clubicime candari manai, defensor desse santo evangelho que eu defendo com toda a minha vida, com força do Espírito Santo. Eu não quero ser homicida, não, mas... Não, irmão, mas isso é naquela época da lei, é o adultério, é na época da lei. Irmão, o nosso Deus de hoje é mais severo que o Deus da lei. O Deus da lei, amado, para a pessoa adulterar, só se ela tivesse contato físico, conjugal. Hoje não. Se eu pensar e desejar uma mulher, já adulterei com ela. Então o nosso Deus, ele é amor, amor assim, mas é justiça também. Vamos temer a Ele, amados. Esse grupo de quadrilha que ameaça cristãos aí, não tenha medo, não. Ele pode chegar a tirar a tua vida, mas a tua alma ele não toca. A tua alma é de Jesus, desde que você anda na luz da palavra, tá? Eu vou botar nesse título: Deus aborrece o pecador. Deus aborrece o pecado e mata o pecador. Vai lá em Número 16, 32, a terra abriu e engoliu aqueles homens. Vamos tomar cuidado, amados, vamos temer a Deus. Deus abençoe.